Salve, salve, reinante! Vamos falar sobre proatividade. Quanto a gente escuta as pessoas dizendo tem que ser mais proativo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas Ângelo, o que é proatividade? Como é que eu defino proatividade? Como é que eu me torno proativo? Você já pegou numa situação em que você chega no mercado e encontra uma pessoa que você não via há muito tempo e a primeira coisa que ela te encontra, ela começa a falar e você pergunta, como que está a sua vida? Aí ela fala, está muito difícil. Começa a reclamar da inflação, começa a reclamar do governo, começa a reclamar do chefe dela, começa a reclamar do marido, dos filhos. E você, ao contrário de tudo isso, você vira para ela e fala assim, eu não, eu estou controlando a minha vida. Eu dito a minha criatividade, eu dito a minha inovação, eu dito o que eu desejo fazer, eu alimento todo dia a minha energia e eu faço aquilo que eu realmente gosto e que faz sentido para mim. Sabe qual que é a diferença entre essas duas pessoas? Uma é reativa, ela procura ficar encontrando desculpa a todo momento nas incapacidades dela. Ela justifica nas circunstâncias, nas condições, no ambiente. Tudo isso para quê? Para justificar os erros dela. Diferentemente da pessoa proativa, ela não culpa as condições, as circunstâncias e muito menos o ambiente. O que ela quer fazer? Ela quer gerar atração, ela quer gerar o que? Energia. Ela quer a cada momento inovar. Veja só, eu participei de um evento em que o palestrante estava 2 horas sem tomar água. E até que um momento ele pegou e falou assim, gente, alguém pega uma água para mim, desde o começo até agora eu não tomei água. E naquele momento ele falou sobre proatividade. Ele falou que ele estava durante todo esse tempo servindo a plateia e ninguém teve a capacidade de avaliar se ele tinha água e por que ele não estava bebendo água. E uma pessoa levantou imediatamente, foi, pegou a água e colocou lá para ele tomar. Mas só que ela não se contentou com isso. Ela ficou ao lado dele, porque como ele havia dito que ninguém ali era proativo, por não ter percebido essa falha, essa pessoa ficou ao lado dele. E aí ele foi contar sobre o que é proatividade. E ele disse para ela, agora você não está sendo proativa. O que você está fazendo é incomodando e tirando a atenção de toda a plateia que aqui está. Essa pessoa, no entendimento dela que estava sendo proativa, ela estava tumultuando. Ela estava causando um desconforto, não só no palestrante como na plateia, porque a atenção da plateia foi focada nela, porque ninguém entendia por que ela queria ficar lá, e o palestrante não conseguia mais se concentrar no que ele ia dizer. O que eu quero dizer para isso? Proatividade é um liame, é uma espécie muito tênue do que você vai fazer, que vai fazer sentido para as outras pessoas. É você prever o futuro e executar o futuro. Quem só pensa o futuro, mas não executa, ele não produz resultado. Ficou só na mente dele. Mas quem executa, aí sim essa pessoa é proativa. Ela gera resultado para aquela coisa que ninguém esperava. Diferentemente das reativas. Ficariam na plateia reclamando que alguém da organização deveria pegar a água para aquele palestrante. Mas, Ângelo, e onde são as passivas? São as passivas que são aquelas que ficam sentadas e sequer reclamam. Esses são os 3 ângulos de visão de energia que nós podemos fazer. Mas como é que uma pessoa ela sai da passividade, da reatividade e atinge a proatividade? A partir do momento que ela altera o quê? O paradigma pessoal dela. O que é o paradigma pessoal? Imagine que nossa vida é um mapa. E nesse mapa, cada um tem aquele mapa, tem um mapa da sua vida. Uns têm o mapa certo, outros têm o mapa errado, outros precisam atualizar o seu mapa. A diferença é que, para cada pessoa, se eu atualizo o meu mapa, eu estou me permitindo mudar o meu paradigma. O paradigma é tudo aquilo que você aceita como certo para você. E nesse paradigma pessoal, algumas pessoas não aceitam ser proativas. Elas acham que o patrão dela tem que pagar mais, ela acha que a esposa dela o marido dela tem que atender ela melhor, ela acha que o filho dela tem que ser mais educado e ela não quer mudar, atualizar o paradigma, o pensamento dela. Ela está a todo momento colocando responsabilidade nos outros. Ela não traz para si nenhuma responsabilidade.
E sabe qual que é o grande segredo disso? Entre o estímulo que nós recebemos para a nossa vida e a resposta que nós damos para tudo em nossa vida, existe uma liberdade humana. O que é liberdade humana? É a liberdade de você fazer aquilo que faz sentido para você. É você querer ditar o paradigma, o seu mapa da vida. É você mudar as circunstâncias. Nesse caso, o estímulo pode ser a economia, pode ser o governo, pode ser o meu chefe, pode ser o meu marido, minha esposa, os meus filhos, os meus amigos. E a resposta, o que eu vou fazer sobre tudo isso? Seja o valor do dólar, seja como meu marido, minha esposa ou meu marido está tratando a mim, seja o meu filho. E nisso é a liberdade humana. Viktor Frankl, psicólogo, tem um livro sensacional que chama Em Busca de Sentido. Nesse livro, Viktor Frankl ele foi prisioneiro do regime de Auschwitz, do regime nazista. E ele disse que lá ele sofreu as piores atrocidades que um ser humano poderia sofrer. Mas ele resguardou com ele sempre a liberdade humana. E ele dizia, entre tudo aquilo que acontece com você e o que você vai aceitar como sendo algo amedrontador ou feliz, existe a sua liberdade. De quem aceita aquela circunstância é você. E você pode aceitá-la ou não. Você pode construir uma nova realidade ou não. E aí é que nós devemos fazer a nossa pergunta. Nós construímos a realidade que nós desejamos ou nós vivemos a realidade que os outros impõem para nós? Nós vivemos a realidade que nós desejamos ou nós entramos num círculo vicioso em que todo mundo pega sendo negativo e pessimista e nós entramos também nesse círculo? E o interessante é que Viktor Frankl, ele traz isso numa conotação dos piores momentos da vida dele. E ele percebeu, ele já tinha perdido pai, mãe, filhos, esposa, e ele só tinha sua irmã, mas ele não sabia. Mas na mente dele, ele já sabia as consequências de tudo aquilo que ele estava vivendo, porque ele percebia as pessoas que estavam indo embora e morrendo. E ele falou, como é que eu vou tratar, ou eu enlouqueço aqui dentro, ou eu controlo a minha mentalidade? E foi o grande jogo de virada da vida dele, que ele controlou a mentalidade para ele, dentro do caos, ele governar o caos. E o governar o caos é você ser proativo, mesmo nas situações mais negativas dentro da sua vida. E nesse paradigma existe o quê? O espelho social. E o que é o espelho social? É a visão que as pessoas têm sobre nós. É a visão que as pessoas têm sobre a nossa opinião, sobre a nossa imagem, ou sobre a nossa concepção, nossos conceitos do que é aquilo que a gente entende como verdade ou não. E aí que entra a autoconsciência. A autoconsciência é a liberdade para a gente compreender a vida que a gente vive. A autoconsciência é perceber a maneira como eu estou fazendo e o que eu quero mudar. E quando você tem essa autoconsciência, você adquire a liberdade humana. E a liberdade humana está influenciada pela sua verdade, pela sua autoconsciência, pela sua consciência. Aí você me pergunta, mas Ângelo, eu quero ser mais proativo. Como é que eu faço? Quando você deseja ser proativo, existem 2 círculos que acontecem na nossa vida. O círculo da preocupação e o círculo da influência. Pessoa reativa, ela está no círculo da preocupação e ela não consegue fugir do círculo da preocupação. E nesse círculo da preocupação, ela sempre pensa, eu tenho que fazer mais tal coisa. Se eu tivesse uma condição financeira melhor, eu faria tal coisa. Se eu tivesse uma esposa melhor, eu seria um marido melhor. Se eu tivesse filhos, eu seria um pai zeloso. Se eu tivesse. No círculo da preocupação, você não gera para você um elemento que chama responsabilidade. Quando você não gera o elemento da responsabilidade para você, você libera a culpa de todos os acontecimentos. Você não traz a culpa para você. Por quê? É sempre se eu tivesse. Você ignora, você passa para longe de ti. Diferente quando você tem o círculo da influência. A pessoa proativa, ela trabalha no círculo da influência. Como é que eu influencio a mim, o meu ambiente e aquilo que eu desejo fazer?
Quando você começa a exercer o círculo da influência, você trabalha no elemento do ser. O ser é o quê? Eu sou mais criativo, eu sou mais determinado, eu sou mais disciplinado, eu sou mais amoroso, eu sou mais educado. Quando você domina o círculo da influência, você passa a ter o quê? A gestão plena de tudo aquilo que você deseja. Você passa a ter a gestão da sua vida, das coisas que fazem cada vez mais sentido. E se eu tenho a gestão, o controle das coisas que faz na minha vida, existem 3 tipos de controle que na minha influência eu exerço, que é o controle sobre aquilo que eu posso fazer. E isso é o quê? É o controle direto. O controle direto é o controle sobre os meus hábitos. Se eu posso fazer, eu controlo o meu hábito. Então, para isso eu quero ser mais disciplinado, eu quero ser mais saudável, eu quero ser mais estudioso, eu quero ser mais disciplinado. E aí eu traço as minhas metas, aí eu traço as minhas rotinas, porque eu estou no círculo da influência. Diferentemente, tem o controle indireto, que são aquilo que as pessoas fazem em relação a você. Você não tem o controle das pessoas, mas você pode modificar a maneira como você influencia. Alguém que apresenta um conteúdo relevante, ele influencia alguém. Um pai educado, ele influencia um filho. Um chefe, um líder, ele influencia seus liderados. E por quê? Ele passa a ter um controle indireto, exercendo através da influência. Mas, Ângelo, e as coisas que são influenciáveis, as coisas que eu não tenho controle, que o controle é inexistente? Como é que eu faço? Eu faço a gestão dos problemas. Eu faço a gestão de como as coisas dominam a minha mente. Eu faço a gestão de como as coisas influenciam a mim. Veja só, eu estava de férias em uma certa oportunidade e eu recebi a notícia que eu não gostaria de receber naquela oportunidade, porque eu estava com os meus filhos, com a minha família, e veio o assunto de trabalho que eu deveria me deslocar e ir para outro local. E naquela oportunidade, eu não tinha controle sobre aquilo, aquele acontecimento já havia ocorrido. E eu poderia pensar o quê? Até que ponto isso influencia ou não na minha vida? Até que ponto isso vai dominar ou não a minha coordenação do que eu vou fazer de agora em diante? E aí quando eu lembrei que 85% das nossas preocupações, elas sequer vão acontecer. E por que é isso? É dessa maneira. Porque nós exercemos um papel de aumentar, amplificar as nossas preocupações. E quando a gente aumenta, a gente constrói preocupações que não existem. Elas só existem na nossa mente. E foi nesse momento que eu percebi, eu posso fazer a gestão, o controle. Como? Fazendo o controle da dimensão desse problema na minha vida. E aí foi quando eu percebi que eu não precisava interromper as minhas férias e muito menos me deslocar para aquele local. Eu poderia fazer o quê? A gestão daquele meu problema. Então, de tudo aquilo que você tem controle, você modifica os seus hábitos. Quando os controles são indiretos, ou são as influências que as pessoas exercem sobre você, você tem que controlar a influência, modificar a sua influência sobre as outras pessoas. E daquelas situações que você não tem controle, eu modifico a minha visão sobre aquele problema. E quando eu modifico a minha visão sobre aquele problema, eu expando o meu círculo de influência. Influência de tudo aquilo que faz sentido para mim ou não. E aí eu concluo para você. O que é ser proativo? É eu dominar o meu círculo de influência sobre mim, sobre os outros e sobre aquilo que também não tem controle. Pessoa proativa é aquela que vê uma criatividade onde ninguém viu ainda. É aquela que vê a inovação onde ninguém viu. É aquela que vê coisas que ninguém viu, mas principalmente age. Se você chegasse numa segunda-feira cedo no seu trabalho e o seu colega de trabalho começasse a reclamar do tempo, do sol, dos computadores, do horário, do acordar cedo ou do final de semana, mas você tem que ser aquela pessoa que apresenta atitude, apresenta resolução, apresenta inovação, apresenta criatividade. Isso é ser proativo. Numa grande empresa, tinha um chefe muito carrasco.
racional, objetivo, duro, cobrava muitas metas. E o que a maioria das pessoas faziam? Reuniam em grupos e reclamava desse chefe. Criticava ele da maneira como ele fazia. Mas teve uma pessoa que fez de maneira diferente. Em toda reunião, ele captava as informações que esse chefe fazia, mencionava e gerava dados dessas informações, ele gerava soluções. Ele apresentava fórmulas de resolutibilidade e na próxima reunião ele apresentava resultado. Em pouco tempo, esse colaborador passou a ser admirado pelo chefe e por todos os amigos. Mas o que ele fez? Ele só fez com que o espelho social de todo mundo que estava vivendo naquela bolha de crítica, de reatividade, ele falou: eu vou ser diferente. Eu vou não somente pensar diferente, mas executar diferente. E quando você se permite executar diferente, você abre a porteira para você ser uma pessoa proativa. Ângelo, como é que eu faço para ser proativo? Esteja presente em todas as situações e antenado para você observar tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor. Esse exemplo da pessoa que estava sem água é um grande exemplo na sua rotina. O que na sua vida, seja com o seu cônjuge, no seu trabalho, com seus filhos, que você poderia fazer e você ainda não fez? Se você poderia fazer e não percebeu, você é passivo. Se você poderia fazer e reclama, você é reativo. E se você faz, você é proativo. Comece a sua proatividade hoje. Vamos para cima.